Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e muita paz, mais uma vez ao seu coração, à sua vida, nesse sábado mais do que especial, começando mais uma pílula do nosso amado, do nosso querido Evangelho. Hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês a respeito de um dos grandes espinhos da alma, de uma das grandes pedras que infelizmente ainda faz com que a gente tropece quase que continuamente, né? Quase que todos os dias, impedindo que nós construamos, que nós tenhamos um estado de bem-estar interior, de felicidade, de harmonia que nos pertence por direito divino. Eu me refiro ao orgulho. Ao orgulho que não foi por acaso, foi apontado por Allan Kardec como sendo uma das três principais causas do sofrimento humano. O orgulho que funciona quase que como uma armadura, né, que a gente acaba vestindo exatamente para não se enxergar realmente como nós somos e para passar uma ideia completamente equivocada para o mundo de quem realmente a gente é. Para pensar. Quantas vezes na vida você arranjou confusão? Quantas vezes na vida a gente afastou pessoas que a gente ama da nossa presença por causa do orgulho? Quantas vezes, lutando para ter razão, para mostrar que a nossa opinião é a mais correta, infelizmente a gente só acabou criando mais discórdia? Quantas vezes, talvez mesmo sabendo que você estava errado, né, você não deu o braço a torcer por causa do orgulho para não deixar claro que você se equivocou? Meus amigos, o orgulho é muito perigoso. O orgulho ele está diretamente ligado ao alimento do ego. Uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, ela está alimentando o próprio ego, a falsa noção de si mesmo. Por causa do orgulho, a gente passa a ter vários problemas na vida, né? Isso é muito sério, mas é muito sério mesmo. Você vê, uma pessoa orgulhosa, ela se fecha para aprender coisas novas, porque ela acha que nunca precisa aprender nada, porque ela diz sempre que sabe tudo. Uma pessoa orgulhosa sempre acha que está certa, ela não abre mão de flexibilizar o seu ponto de vista ou de construir uma nova visão com as outras pessoas, porque ela sempre acha que está certa. Naturalmente, com esse tipo de conduta, né, o orgulhoso ele prejudica os relacionamentos que ele tem. Imagina um marido ou uma esposa orgulhosa vai prejudicar a relação conjugal, não tem jeito. Né? Um pai e uma mãe orgulhosos vão infelizmente prejudicar muito a sua maneira de educar os filhos. Ou, por sua vez, filhos orgulhosos se fecham à orientação dos pais. No meio religioso é a mesma coisa, né? Pessoas orgulhosas que acham que têm a noção exata de como Deus quer que elas ajam e que elas se sentem porta-vozes de Deus, tentam impor a sua vontade e a sua forma de visualizar a vida sobre as outras pessoas e não abrem mão de questionar seus pontos de vista, sem se dar conta que estão sendo extremamente orgulhosos e o que é pior, usando Deus como fonte de referência para pautar o seu orgulho. Então veja, gente, que o orgulho nos cega, mas nos cega de uma maneira muito profunda. Nos afasta do carinho, dos laços de afeto. Né? A existência orgulhosa nos afasta de viver de uma maneira mais leve, de uma maneira muito mais suave, construindo pontes com os outros corações. Né? Porque o que a gente precisa fazer é isso, é construir pontes, não muros. Né? E o orgulho, infelizmente, é um grande muro, uma grande armadura que faz com que as pessoas se afastem de nós e, consequentemente, a felicidade também. Eu não conheço pessoas orgulhosas felizes. Eu conheço pessoas orgulhosas que fingem ser felizes, é diferente. Que querem passar uma ideia de ser o que elas não são. Mas no fundo, elas estão lá alimentando tristezas, discórdias, gerando doenças de dentro para fora, porque a gente sabe que o adoecer é um processo, antes de mais nada, emocional. E aí acabam se distanciando da felicidade, na verdade, que elas poderiam ter. E o que é pior, hein? Se a gente começa a agir assim, não é só de pessoas queridas que a gente se afasta, até os amigos espirituais se afastam de nós momentaneamente, até que o nosso orgulho caia e a humildade nos faça pedir ajuda, pedir auxílio. Então minha pergunta é isso que você quer para você? É isso que você quer para sua vida? Ó, tome cuidado, viu? Porque parece que eu tô até vendo. Tem muita gente que de repente pode estar ouvindo a pílula agora e falando: meu Deus, fulano devia estar escutando isso. Beltrano devia estar escutando aquilo. Não, não, não. Você não entendeu. Quem tem que escutar é você mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que os outros são orgulhosos. E mesmo que eles sejam, que as pessoas ao nosso redor são difíceis, e mesmo que elas sejam, mas a mudança, meus amigos, começa em nós. Porque nós não vamos vencer o orgulho com mais orgulho, concorda? Como é que você vai apagar um incêndio colocando mais fogo? Me explica. Não tem jeito. Então, somente a água apaga o incêndio. Né? Somente o frio diminui a intensidade do calor. Então, somente a humildade, o amor vai diluir com o passar do tempo essas flamas do orgulho.
Então, nós precisamos aprender a tomar decisões muito mais lúcidas, que certamente com orgulho nós jamais vamos tomar. E aí é que entra o Evangelho. Porque o Evangelho, gente, nos ensina, com certeza, a dizer sim, sim, não, não. A nos posicionar perante todas as situações. Né? O Evangelho não pede pessoas mornas, de maneira alguma, mas, ao mesmo tempo, nunca estimula o orgulho. Porque um trabalhador do Evangelho, ele tem a sua mente e o seu coração abertos para melhorar. Ele defende um ponto de vista, mas está sempre aberto a aprender novos pontos de vista. Um trabalhador do Evangelho quer agregar valor à família, à sociedade, ao mundo, independente se ele vai ou não aparecer lá na frente, né? O orgulhoso não. O orgulhoso ele quer aparecer independente se ele está agregando valor à sua família ou ao mundo. Percebe a diferença? Então o Evangelho ele nos liberta, né, dessa necessidade do ego de estar sempre em evidência, de querer ter sempre razão e de não poder pedir desculpas quando a gente erra. Qual que é o problema, gente, de se desculpar, meu Deus? Não é? Qual que é o problema da gente entender que nós estamos em aprendizagem? Veja, a natureza ela é muito linda nesse sentido, né? Olha só a natureza. Os oceanos são gigantescos, porque recebem a água de todos os rios. Os rios normalmente sempre tramitam em um lugar acima dos oceanos. Então, poeticamente, a gente pode dizer que os oceanos devem a sua grandeza à humildade de se colocarem abaixo dos rios para receber as suas águas. Olha que coisa mais linda. A única exceção é o Mar Morto, que curiosamente não está abaixo, está acima. E por isso é um mar morto. O seu nível de salinidade é gigantesco, infelizmente impedindo que a vida aconteça. Tá vendo? Nem os mares escapam ao orgulho. Aquele que é orgulhoso, simbolicamente falando, é claro, acabou infelizmente perdendo a perspectiva de vida. E você? O que você quer para sua vida? Então, aproveite esse sábado hoje para você fazer um mergulho dentro de si mesmo, para você refletir sobre os seus objetivos de vida e talvez se perguntar: oh meu Deus, o que eu posso fazer para ser uma pessoa mais serena, mais suave, mais aberta? Quais são as pessoas que eu devo ser mais flexível? Quais são as condutas que eu poderia muito bem abrir um pouco mais de mão, né, ao abrir mão, de maneira que a gente possa construir mais harmonia? Agindo assim, meus amigos, pode ter certeza que a humanidade não teria guerras, não teria tantos conflitos, gritarias, discussões, porque normalmente onde há isso tudo sempre tem pelo menos uma pessoa orgulhosa tentando fazer valer a sua opinião. Sinal de grave enfermidade da alma, que o próprio orgulhoso, lógico, jamais vai aceitar que tem. Complicado, né? Então que Jesus te abençoe, te ilumine, te inspire para que hoje nós possamos fazer diferente e, consequentemente, deixarmos a luz divina fluir através do nosso coração, irrigando de amor e harmonia todos ao nosso redor, tá bom? Lembre-se, entre ter razão e ser feliz, eu com certeza prefiro ser feliz. E você? Qual que é a sua escolha? Deus te abençoe e te ilumine. Um ótimo sábado, muita luz aí no final de semana. Com certeza a gente vai se falando e você já sabe, né? Até breve, até muito breve, com menos orgulho e muito mais amor para a gente poder doar.